História, nós vamos falar sobre. Hoje a gente vai continuar, né? Nós já iniciamos sobre o comércio, né? As primeiras atividades comerciais, né? Vimos as rotas comerciais e agora nós vamos ver a expansão do comércio e das rotas. Até o final do século XV, o comércio marítimo entre Europa e Ásia era feito apenas pelo mar Mediterrâneo. Por ali, mercadores traziam tecidos de seda, tapeçarias, pedras preciosas, porcelanas e especiarias que eram vendidas por toda a Europa. Esses produtos vinham da África e da região que incluía territórios que hoje correspondem ao Japão, a China, Índia e Indonésia, que os europeus, na época, né, chamavam de Índias. Então, esse território eles chamavam de Índias, por isso que fala muito sobre o comércio com as Índias, né? Nós vamos ver mais à frente. Então, até o final do século XV, esse comércio era feito pelo mar Mediterrâneo. Então, tinha esse comércio que trazia esses produtos, né? Onde os mercadores traziam esses produtos. As especiarias são produtos como cravo, canela, noz moscada, baunilha, gengibre e pimenta, usadas para temperar e conservar alimentos e na fabricação de remédios e perfumes. Então, esses produtos eles eram muito caros pelo fato de ser difícil de ser trazido até a Europa. Essas especiarias elas eram usadas para temperar alimentos, para fabricar remédio e perfumes. Elas eram caras no mercado europeu pela dificuldade em trazê-las de locais distantes e pouco acessíveis. Então, veja bem, nós sabemos que a lei da oferta, né? Quanto mais fácil e mais abundante tem o produto, o preço é menor. E quanto mais difícil e escasso é o produto, o preço é maior. Por isso que essas especiarias elas eram bem caras, porque era difícil, era distante e eram lugares pouco acessíveis, né, com dificuldade de acesso. O comércio das especiarias e de artigos de luxo era muito lucrativo e controlado por mercadores árabes e italianos. Então, esse comércio ele era muito lucrativo, quer dizer que gerava muitos lucros, né? Mas ele era controlado, né? Então, ele era controlado pelos árabes e italianos. Dessa maneira, né, por isso há necessidade de expansão de novas rotas. Então, até esse período, até o final do século XV, esse comércio ele era governado. As rotas pelo Mediterrâneo elas eram controladas, né, dominadas pelos árabes e italianos, das cidades de Gênova e Veneza, que dominavam as rotas marítimas do mar Mediterrâneo. Então, essas eram dominadas por esses dois povos, né? Muitos países, porém, queriam participar deste vantajoso comércio. Para isso, era preciso estabelecer uma nova rota marítima. Então, aquela rota já estava dominada, não tinha como, né, outros países participarem. Então, eles começaram, foi necessário criar novas rotas marítimas. Empenhados em chegar às Índias, outros povos europeus, como os portugueses, enviaram embarcações para contornar a África pelo Oceano Atlântico. Então, eles começaram a criar outra rota outra rota marítima, para não passar por aquela rota mesmo que já estavam dominada, controlada. Depois de muitas expedições, o navegador português Bartolomeu Dias conseguiu entre 1487 e 1488 alcançar o temido Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Então, essas viagens elas eram muito arriscadas, porque na época não se tinha, né, meios de transporte marítimo como hoje, né? Não se tinha embarcações, eram embarcações precárias naquela época, então era muito perigoso, mas eles foram fazendo novas tentativas até conseguir. Depois eu vou até colocar no grupo para vocês link de vídeos que retratam, né, de forma até um pouco com certo humor, mas retrata essa dificuldade. 10 anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo percurso, alcançou finalmente Calicut, na Índia, uma importante região que fornecia especiarias.
Então, eles começaram, né, com essa tentativa, 10 anos depois eles conseguiram, né? O Vasco da Gama conseguiu chegar numa região da Índia que também fornecia muitas especiarias. Os lucros obtidos com essa viagem foram reinvestidos em outras expedições. Então, o lucro que eles tiveram com essa viagem, né, o dinheiro que ganharam em lucro, eles reinvestiram, né, investiram de novo em outras expedições que ajudaram Portugal a se tornar o maior centro europeu do comércio de especiarias do século XVI. Então, começou, né, a história Portugal começa por aí, né, a partir dessas tentativas de descobrir novas rotas, de começar a participar desse comércio. Com isso foi que através dessas embarcações, né, que por um acaso acabaram chegando ao Brasil, né, a terra, né, que na época era apenas uma nova terra, que hoje é o nosso país, Brasil. Nós vamos para a nossa atividade. Na nossa atividade, pergunta o que são especiarias e para que elas são utilizadas. Então, vocês vão, se a gente retomar o texto, está bem claro, né, falando o que são as especiarias. As especiarias eram produtos como cravo, canela, noz moscada, baunilha, né, gengibre, pimenta, e tem as utilizações. Então, é uma resposta que está bem clara no texto, né? Dá para vocês ir lá e pegar a resposta bem clara. Observe o mapa e responda as questões a seguir. Então, vamos lá. Vocês têm o mapa para estar observando, temos as rotas, né, as datas. Porque muitos países europeus precisavam encontrar uma nova rota marítima. Então, nós vimos que a rota marítima do Mar Mediterrâneo, ela estava controlada, né? Ela era controlada por mercadores árabes e italianos, né? Então, por que a necessidade? Por que foi que eles tiveram que descobrir novas rotas, buscar novas rotas? Porque o comércio de produtos orientais, né, o comércio de produtos que eram feitos pelo Mar Mediterrâneo, ele estava dominado pelos povos árabes e italianos. Quais foram as principais mudanças de percurso entre as rotas marítimas representadas no mapa? Então, quais foram elas? Então, nós temos aqui até 1487, o caminho utilizado para se chegar ao Oriente, né, chegar ao Oriente, ou esse destino para comprar especiarias, era apenas o Mar Mediterrâneo, né? Com a rota, né, do Cabo da Boa Esperança, a gente pode ver com essa rota, a rota do Cabo, né, que é colocado como a rota do Cabo, aí passou-se a utilizar o Oceano Atlântico, né? Então passou a se ter outra rota, né? Quais foram as principais mudanças? A gente pode colocar assim, até 1400, a gente pode observar aqui, ó, que até 1487 o comércio, né, para se chegar ao Oriente, para se chegar às Índias, né, o único caminho era mesmo passando pelo Mar Mediterrâneo. Aí a partir daí começou, né, a utilizar com a rota do Cabo, né, começou a utilizar o Oceano Atlântico. Aí vocês têm essas rotas aqui, vocês podem estar observando no livro, é bem maior, vocês têm um livro em mão, né, que é a página, hoje nós fizemos a 58 e a 59, então vocês podem estar observando, podem fazer uma boa leitura, né, uma leitura melhor e observar as setinhas, né, como que se chegava e qual foi a rota que eles começaram a ter a partir de então, né, devido buscar entrar nesse comércio, nesse mercado também. Então, essa é a nossa aula de hoje, um beijo e até a próxima.